Então, esse texto é fascinante, é muito interessante e muito rico. O contexto a qual esse texto está inserido deixa a passagem bem clara, bem límpida. O contexto dessa passagem está em João 6. Mas aqui em João 6, Jesus atravessa o mar da Galileia, que na verdade é um lago, e uma grande multidão estava perseguindo Jesus. E aqui em João capítulo 6, no verso 1 e no verso 2, João vai dizer que as multidões seguiam Jesus por causa dos milagres e dos sinais. Então Jesus, sabendo disso, ele se retira para o monte. Mas Jesus, estando no monte, ele ergue os seus olhos e vê aquela numerosa multidão vindo para perto de si. Essa multidão, a Bíblia descreve nos evangelhos que era 5.000 homens. As pessoas dizem que pode girar em torno de 10 a 20 mil pessoas, porque na contagem da época de Jesus eles só contavam homens, não contavam crianças e nem mulheres nas contagens. Então poderia ter de 10 a 20 mil pessoas, então eram muitas pessoas. Então Jesus, ele olha para Filipe, diante daquela multidão, e diz: aonde nós compraremos pães para essa multidão? E Filipe responde dizendo aqui, no capítulo 6, dizendo: mestre, para alimentar essa multidão é necessário em torno de 200 denários. 200 denários equivalia a 200 dias de um trabalhador comum na época de Jesus. Ou seja, era uma quantidade imensa. Então, Jesus falando com André disse a Jesus que havia um jovem, um rapaz ali, que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. E os evangelhos de Mateus e de Marcos nos dizem que Jesus ali organiza aquelas multidões de 50 e de 100 pessoas, porque facilitava melhor o trabalho de distribuição de comida. E ali nós não temos relato histórico de como aconteceu esse milagre, mas provavelmente quando Jesus pegou esses 5 pães e esses 2 peixes, à medida que Jesus iria ali quebrando e partindo os peixes com os pães, iria se multiplicando. Provavelmente é assim. Então, no final do capítulo 6, no versículo 14, Jesus, por ser Deus e saber de todas as coisas, depois que a multidão come, depois que ele pede para os discípulos pegarem 12 cestos, que foi o que sobrou de pães, e recolherem, ele se retira mais uma vez para o monte. Porque ele sabia que aquelas pessoas estavam querendo proclamar Jesus como um rei. Isso está no verso 14, onde diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente para o monte sozinho. Então Jesus, sabendo disso, mais uma vez se retira para o monte. Então a multidão no outro dia começa a procurar Jesus no lugar do milagre, da multiplicação dos pães e dos peixes, e não encontra. E começa a procurá-lo. Então eles vão até Cafarnaum e o encontram lá. E é aqui que nós entramos nesse texto. E é aqui que nós faremos a reflexão desse texto, de forma bem simples. A primeira pergunta que a multidão faz está no verso 25 ao verso 27, quando eles dizem: Rabi, quando chegaste aqui?
eles fazem essa pergunta a Jesus. E Jesus, ao invés de responder a essa grande multidão, Jesus ele faz uma acusação feroz aos seus interlocutores, que está no verso 26, que diz assim: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. É isso que Jesus diz àquela multidão, porque Jesus já sabia o intento do coração, dos corações daquele povo. Então, depois de fazer uma grave acusação, Jesus dá uma ordem a eles, que também está no verso 27. Ele diz assim: trabalhai não pela comida que perece ou acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Verso de número 27. Jesus quer direcionar a atenção dos judeus que estavam interessados apenas nas coisas terrenas, no material e no pão físico. Jesus está querendo pegar isso dos judeus e fazer com que eles direcionem para o mundo espiritual. Eles, aquela multidão, queria um reinado terreno, um reinado físico, um rei físico, uma vida física, um pão físico. Mas o que Jesus está oferecendo aqui é completamente distinto do que aquela multidão estava procurando. Jesus era um rei espiritual. Estava oferecendo um reinado espiritual. Estava oferecendo uma vida espiritual. Estava oferecendo um pão espiritual que, no fim das contas, era ele mesmo. Veja o contraste. Enquanto eles queriam que Jesus tirasse o jugo de Roma de cima de Israel, Jesus está falando do pão espiritual, da vida espiritual dele, que nada tinha a ver com aquilo. O jugo do pecado que Jesus veio tirar era muito maior do que o jugo de Roma. Então, dessa forma, Jesus está deixando claro ao povo que a comida que ele vinha oferecer ao povo era espiritual. Veja, a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto. Muitas pessoas procuram Cristo por milagres, curas, resoluções de problemas pessoais e familiares. Tudo isso o Senhor pode fazer. Porém, o que Jesus veio fazer foi salvar pecadores da ira futura. Qualquer que seja o objetivo além da salvação, é reduzir a pessoa e a obra de Cristo. E com certeza terminará, quem espera isso de Cristo, terminará os seus dias decepcionado com o Senhor, porque está colocando as suas expectativas no lugar errado. A segunda coisa que aprendemos aqui é que o nosso empenho deve ser feita na direção da comida que não perece. Gastamos muito tempo e muita energia com coisas perecíveis. Olha o que Jesus diz a essa multidão aqui no verso 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós podemos ver que nós passamos o dia trabalhando, assistindo televisão, passamos o dia na internet, passamos o dia tendo hobby, prazeres, coisas que nós gostamos de fazer, mas no fim das contas, nós temos negligenciado a vida espiritual. Temos deixado de trabalhar pela comida que subsiste. E a comida que subsiste aqui é Cristo. Então nós devemos empenhar mais tempo, mais força e mais foco na comida que subsiste para a vida eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.